A guerra no Irã levou as nossas relações com a Europa ao limite. Trump está cansado e muitos agora questionam seriamente: os Estados Unidos vão sair da OTAN? Bem-vindo ao America Uncovered. Sou Chris Chappell. Deixe um comentário com o emoji da bandeira americana para mostrar ao YouTube que temos engajamento. Enquanto estiver lá embaixo, veja se continua inscrito, pois o YouTube costuma desinscrever pessoas sem avisar. Faz pouco mais de um mês desde o início da guerra no Irã e talvez tenhamos boas notícias em breve. Trump comentou ontem no Truth Social que o novo presidente do regime do Irã, muito menos radicalizado e muito mais inteligente do que seus antecessores, acabou de pedir aos Estados Unidos da América um cessar-fogo. Vamos considerar isso quando o Estreito de Hormuz estiver aberto, livre e desimpedido. Até lá, vamos destruir o Irã completamente, ou, como dizem, mandá-los de volta à Idade da Pedra. Embora a paz possa estar próxima, o estreito segue fechado, levando 1/5 do suprimento mundial de petróleo. Essa escassez e o consequente aumento nos preços estão atingindo especialmente a Europa. Por exemplo, o preço do gás natural, usado para aquecer casas e abastecer fábricas, quase não mudou nos Estados Unidos, devido às reservas abundantes. Mas na Europa, os preços subiram até 70%. Isso se soma a uma situação energética já crítica, que começou no início da guerra na Ucrânia com a interrupção do fornecimento de gás vindo da Rússia. Só isso já faz muitos temerem que a Europa possa passar por uma desindustrialização forçada como resultado da crise energética. Então a Europa está ficando desesperada. Eles precisam que o Estreito de Hormuz seja reaberto. Trump basicamente disse: com certeza tentaremos acabar com essa guerra o mais rápido possível, mas para isso precisaremos usar suas bases militares. No entanto, em resposta a esse pedido, os aliados europeus dos Estados Unidos disseram a Trump: nem, não e não. E a Espanha tomou a dianteira. O primeiro-ministro Pedro Sánchez, um dos líderes de esquerda mais proeminentes da Europa, negou aos Estados Unidos o uso das bases militares operadas em conjunto no sul da Espanha, que abrigam contra-torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos e servem como centros estratégicos para operações americanas em todo o Mediterrâneo. E então eles foram ainda mais longe, fechando o espaço aéreo da Espanha para aviões dos Estados Unidos envolvidos na guerra com o Irã. A Itália logo seguiu o exemplo, bloqueando o uso de uma base aérea na Sicília pelos Estados Unidos vital para o esforço de guerra. A França, por sua vez, recusou o uso de seu espaço aéreo por Israel para transferir armas dos Estados Unidos com amigos assim. Fala sério, né? Na Truth Social, Trump chamou a França de muito pouco colaborativa, acrescentando que os Estados Unidos vão se lembrar. Até mesmo o Reino Unido, antes considerado um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos, recusou-se a participar da operação contra o Irã. Apesar das famílias britânicas enfrentarem alguns dos maiores aumentos nos preços de energia em anos, Trump não aceitou isso calado. Em outra postagem na Truth Social, Trump fez 2 sugestões aos líderes europeus. Primeiro, eu não vou fazer isso. Comprem dos Estados Unidos, temos de sobra. E número 2, ganhem coragem, mesmo que tardiamente vão até o estreito e simplesmente tomem. Vocês terão que aprender a lutar por si mesmos. Os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudar vocês, assim como vocês não estiveram lá por nós. Brutal. Mas não termina aí. Trump colocou em dúvida a própria ideia da OTAN, perguntando: será que realmente vale a pena? Porque gastamos centenas de bilhões de dólares por ano com a OTAN, centenas de bilhões para protegê-los, e nós sempre estaríamos lá por eles. Mas pelas ações deles, acho que não precisamos mais, não é? Em coletiva no Pentágono, o secretário de Guerra Pete Hegseth agravou ainda mais a situação. Da última vez que verifiquei, deveria existir uma poderosa marinha real que também poderia estar preparada para fazer coisas assim. E até mesmo Marco Rubio, uma das figuras mais pró-OTAN no governo Trump, expressou seu cansaço com os aliados dos Estados Unidos na Europa, sinalizando a necessidade de reavaliar o relacionamento. Se a OTAN serve para defender a Europa, mas nos nega direito de usar bases quando precisamos, esse acordo não é bom. É difícil manter o engajamento e afirmar que isso é bom para os Estados Unidos, portanto, tudo precisará ser reavaliado. Quando Marco Rubio começa a questionar a OTAN, você sabe que agora vocês realmente pisaram na bola. Seria fácil enquadrar tudo isso como uma disputa diplomática. Aliados discordam. Isso acontece, mas tem algo maior acontecendo por baixo da superfície. Os Estados Unidos vêm se reorientando lentamente, afastando-se da Europa e voltando-se para o seu próprio hemisfério e para o Indo-Pacífico.
isso na verdade não é nenhuma novidade. Na época do governo Obama, ouvimos muito sobre a guinada para a Ásia. A guerra com o Irã só está acelerando esse processo. E enquanto a Europa vem bloqueando aeronaves dos Estados Unidos e condenando a guerra como ilegal, algo bem diferente está acontecendo do outro lado do mundo. No mês passado, a primeira-ministra do Japão, Sanai Takeichi, visitou Trump na Casa Branca. Os dois países anunciaram uma segunda grande rodada de investimentos japoneses nos Estados Unidos, com dezenas de bilhões de dólares sendo investidos na indústria e tecnologia americanas. Enquanto isso, o Japão continua fortalecendo suas próprias forças armadas para defender a região. E existe sinal melhor de amizade entre duas nações do que uma pequena provocação bem-humorada? Quem entende mais de surpresa do que o Japão? Beleza. Por que não me contou sobre Pearl Harbor? Beleza. Falando em churrasco, não são só os líderes dos Estados Unidos e do Japão que estão se dando bem lá no X. Japoneses e americanos interagem nas respostas, mostrando admiração mútua pela cultura de cada um. Especialmente pelo churrasco, com usuários japoneses dizendo que sonham em um dia se juntar aos seus camaradas gigantes, fanáticos por churrasco, nesse ritual sagrado. E o sentimento é mútuo. Pessoalmente, estou disposto a morrer pelo Japão se eu tiver que me alistar para lutar contra a China. Para que Hideo Kojima possa continuar fazendo jogos Death Stranding, esse é um sacrifício que estou disposto a fazer. Falando sério, isso pode parecer trivial, mas na verdade é um contraste útil. De um lado do mundo, aliados da OTAN estão bloqueando aviões americanos do seu espaço aéreo em uma operação que, no final das contas, beneficiaria a Europa. Por outro lado, Japão e Estados Unidos assinam acordos de investimento de 100 bilhões de dólares e trocam receitas de churrasco. Os Estados Unidos está escolhendo seus amigos e está se tornando cada vez mais claro quem são esses amigos. O que nos leva de volta ao Atlântico e a uma ilha muito grande que a Europa gostaria muito de manter fora das mãos dos americanos. Já falamos sobre a Groenlândia em detalhes antes, então não deixe de conferir esse episódio, mas a lógica merece ser revisitada. A Groenlândia fica em rotas árticas aéreas e marítimas importantes que ligam a América do Norte à Europa. Ela abriga instalações militares dos Estados Unidos que são centrais para a arquitetura de defesa americana desde a Segunda Guerra Mundial. O controle da Groenlândia, ou pelo menos o acesso garantido a ela, não é um projeto de vaidade. É a peça-chave na defesa do hemisfério ocidental. E agora considere o que acabou de acontecer. A Europa, um continente que os Estados Unidos têm obrigação de defender por tratado, disse aos Estados Unidos, no meio de uma grande operação militar. Vocês não podem usar nossas bases, não podem voar pelo nosso espaço aéreo. Se virem! Se a Europa é capaz de negar acesso aos Estados Unidos quando isso é inconveniente, a mesma lógica se aplica em qualquer lugar, inclusive na Groenlândia. A questão de quem controla as vias de acesso ao hemisfério americano acabou de se tornar muito menos hipotética. A Europa pode conseguir o que quer, independência de Washington, a liberdade de ficar de fora das guerras que não lhe agradam. Essa é uma escolha deles, mas os Estados Unidos também podem fazer suas próprias escolhas. E os Estados Unidos podem decidir que não querem mais saber da OTAN, em vez de defender a Europa de ameaças russas e choques no petróleo do Oriente Médio. Talvez seja melhor só fazer um churrasco e relaxar com nossos novos amigos na Terra do Sol Nascente. O que acha? É o fim da OTAN? Comente abaixo, leio o máximo possível. Se quiser nos ajudar a fazer mais vídeos como este, acesse americancovered.tv e torne-se apoiador. Precisamos de toda a ajuda possível. Clique no botão ou veja o link abaixo. Sou Chris Chappell, até a próxima.